Goleiro Fábio notifica o Ronaldo cobrando 20 milhões de reais de verbas trabalhistas enquanto era jogador do Cruzeiro Esporte Clube. Isso é legal? Não é? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Pessoal, o tópico de hoje é muito importante, trata da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que está lá na Lei 14.193 de 2021. Vamos falar do Cruzeiro Esporte Clube, da relação entre o goleiro Fábio, ex-Cruzeiro, e o Ronaldo, que agora é do Clube Empresa Cruzeiro. Fábio notifica o Ronaldo cobrando, então, 20 milhões de reais referente a valores devidos a ele, enquanto atleta. E, além disso, informando que, pelo fato do Cruzeiro ter pago uma dívida junto à FIFA referente a Transferban no valor de 20 milhões de reais, isso demonstra que há uma fraude quanto à execução de outras verbas devidas e pede explicações ao Ronaldo. Se você gostou do tópico que nós estamos trabalhando aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, o tópico é muito importante. Primeiramente, pessoal, nós precisamos fazer aqui alguns esclarecimentos. Vamos fazer um passo a passo bem simples. De acordo com a lei da SAF, ela traz a possibilidade para que a associação, e aqui o Cruzeiro, a associação, possa se transformar num clube-empresa em dois formatos. Ou a associação se transforma totalmente em clube-empresa, ou ela utiliza de uma segunda hipótese, que a associação continuará existindo e um pedaço dela, que é o departamento de futebol, será transformado em clube-empresa. Coexistirão dois times de futebol, vamos dizer assim. E no caso do Cruzeiro, vamos colocar Cruzeiro Associação e Cruzeiro Empresa. E foi isso que aconteceu. O Cruzeiro Empresa hoje existe e coexiste com o Cruzeiro e Associação. Os problemas, as dívidas, as reclamações e pendências ficaram no Cruzeiro Associação. E nessa migração com a constituição do Cruzeiro Empresa, o Ronaldo é o comprador desse Cruzeiro Empresa e traz dentro desse cenário, desse Cruzeiro Empresa, uma formatação para um novo clube de futebol, o Novo Cruzeiro. Segundo o que nós apuramos, o Ronaldo ainda está num processo de auditoria, de due diligence, analisando a documentação para formalizar em abril de 2022 a compra do Cruzeiro. Ou seja, oficialmente, ainda não há a compra do Cruzeiro Empresa. Existe o Cruzeiro Empresa, mas não foi oficializada essa compra. Também por fontes que temos, o departamento de futebol, que é do Cruzeiro Associação, será migrado para o Cruzeiro Empresa nesse período, em abril de 2022. O que isso significa? Jogadores, departamento de futebol, comissão técnica, atletas, eles serão contratos de trabalho remetidos ao Cruzeiro Empresa. Isso ainda não aconteceu, acontecerá. E voltando aqui no caso do Cruzeiro. Então, está claro que nós temos o Cruzeiro Associação, com todos os problemas, dívidas e etc. E temos o Cruzeiro Empresa, que é o clube SAF, que terá a migração dos atletas do departamento de futebol. Isso não aconteceu com o goleiro Fábio, pois o contrato dele se encerrava, como se encerrou em dezembro de 2021, e o Cruzeiro optou em não renovar o contrato do Fábio, porque, caso isso acontecesse, ele seria migrado do Cruzeiro Associação para o Cruzeiro Empresa e aconteceria uma possível transferência dessa dívida que o Cruzeiro Associação tem com o Fábio para o Cruzeiro Empresa. O Fábio teria certamente essa prerrogativa, pois haveria uma continuidade no contrato de trabalho. Pois bem, o que optou o Ronaldo, a gestão do Ronaldo, em não renovar com o goleiro Fábio, encerrou a relação contratual. Fábio foi contratado por outro clube, que é o Fluminense, e agora notifica o Ronaldo fazendo então a cobrança desses 20 milhões de reais e traz dois argumentos. Olha, se o Cruzeiro pagou a dívida com a FIFA com o Transferban, ele está cometendo fraude. Segundo argumento, fraude contra credores, que são execuções que estão em andamento e não poderia privilegiar o Transferban, a dívida na FIFA, em detrimento da dívida trabalhista, que é uma verba alimentar. Pois bem, de acordo com a lei da SAF, ela prevê no seu artigo 2º, lá no parágrafo 2º,
que, como o Cruzeiro optou em ter dois cruzeiros, Cruzeiro Associação e Cruzeiro Clube, traz a seguinte previsão, que os direitos e deveres decorrentes dessas relações, de qualquer natureza, inclusive a trabalhista, né, estabelecidas com o clube, pessoa jurídica original ou entidades da administração, ou seja, essa relação com o Cruzeiro, inclusive de participação em competições profissionais, inclusive os contratos de trabalho, de uso de imagem ou quaisquer outros contratos vinculados à atividade do futebol, serão obrigatoriamente transferidos à SAF, ao clube empresa, que prevê então a lei. Se o Cruzeiro criou dois cruzeiros, Cruzeiro Associação vai permanecer, e o Cruzeiro SAF, Cruzeiro Empresa, esses contratos do departamento de futebol serão migrados para o Cruzeiro Empresa. Por isso não houve a renovação do Fábio, como falamos aqui agora, pelo risco do passivo trabalhista. E aí vem o inciso 4º desse mesmo artigo 2º, que prevê que a transferência, vejam só, de direitos e do patrimônio para o clube empresa, para o Cruzeiro Novo, independe, vejam só, independe de autorização ou de consentimento dos credores ou de partes interessadas, inclusive de natureza pública. Vejam só, pessoal, isso significa que quando o Cruzeiro SAF recebe o departamento de futebol, direitos futebolísticos, receitas, patrocínios e etc., essa transferência não depende de autorização dos credores. Resumindo, nenhum dos credores, seja trabalhista, civil ou tributário, poderá questionar o porquê determinados jogadores, receitas, patrimônio está indo para o Cruzeiro Empresa. O que o Fábio está fazendo, de certa forma, é questionando essa relação, ou seja, de pagamento, de utilização de recursos, quando isso não compete a ele ou a qualquer outro credor, independente de ser um credor e ter receita a receber. Então, essa é a primeira argumentação aqui, claro, do artigo 2º, inciso 4º, que o Fábio não teria, em tese, direito de opinar nesse ato que está sendo praticado pela SAF, embasado em uma legislação. Também, pelo inciso 6º dessa mesma lei e do artigo 2º, prevê que o clube, neste caso, não poderá participar direta ou indiretamente de competições profissionais, sendo a participação uma prerrogativa do clube empresa constituído. Olha só, a partir do momento que o Cruzeiro, então, criou o clube empresa, o clube associação ele não poderá participar das competições. Evidentemente que essa relação Cruzeiro com FIFA, de não poder contratar jogador que é para jogar competições, transfere para a SAF, para a Sociedade Anônima do Futebol. Nós temos a pendência na FIFA sobrepondo, de certa forma, ao que prevê essa legislação, porque se fosse possível, o Cruzeiro dívida FIFA ficaria na associação e o Cruzeiro Empresa, que é o novo Cruzeiro, poderia contratar, não teria que seguir regras da FIFA. Mas não é isso que acontece. Mesmo com a SAF, que é de aplicação nacional, fica submissa à aplicação da regra da FIFA, neste caso, independente de ser Cruzeiro Novo, Cruzeiro Empresa, teria, como teve, que pagar as dívidas na FIFA para poder contratar e não ser punido, não receber outras punições, como perda de ponto, rebaixamento e etc. Ou seja, aquele clube empresa ele recebe o bônus, é prerrogativa dele de participar das competições, mas também receberá o ônus, de ter que arcar com essas pendências futebolísticas para participar das competições. Pois bem, e aí nós temos essa outra fundamentação. Uma outra e muito importante também é porque o Cruzeiro Empresa, que é o Ronaldo, está seguindo uma legislação, está embasada na legislação. Não há má-fé aqui, pelo contrário, há transparência de atos seguindo a legislação que dá amparo para que esses atos sejam praticados. Pagar transfer ban e os atos praticados recebendo o departamento de futebol e não quitando essas dívidas do Cruzeiro Associação nesse momento, são atos feitos baseados na legislação, tem amparo legal, e com boa fé, ou seja, não é escondido para prejudicar credores ou lesando qualquer credor nessa relação.
Então é mais um argumento forte para o Cruzeiro. E outro que deve ser considerado também muito relevante é o artigo 9º da Lei da SAF. Ele prevê que o clube empresa, né, não responde pelas obrigações do clube, que no caso é a associação, o Cruzeiro Associação, anterior ou posteriores à data da Constituição, exceto quanto a atividades específicas do seu objeto social, que no caso seria a dívida da FIFA, né? Mas não com os jogadores de futebol. Nós podemos ir até além, que para esses credores, como é o caso do Fábio, que é um credor trabalhista, ele precisará, caso não tenha essa dívida reconhecida pelo Cruzeiro, ingressar na Justiça do Trabalho para ter o valor definido e liquidado, se tornando um credor do Cruzeiro Associação, vai se habilitar junto ao Cruzeiro Associação para que, nessa hipótese, se torne mais um credor na classe trabalhista e em até 10 anos receba esse valor do Cruzeiro SAF, que é essa obrigação da SAF, diante e em termos de condições que serão propostas futuramente pela SAF e não agora. Pontos que devem ser considerados também. O Ronaldo ainda não é dono do Cruzeiro SAF, não formalizou a relação, então entendo particularmente que essa notificação que o Fábio fez e tornou pública se deu de forma precipitada ou com algum outro objetivo que não legal, porque neste momento não há que ser o Ronaldo ainda cobrado, poderá isso ser questionado futuramente após a formalização dessa relação. Então é isso. São esses os pontos que devem ser considerados. Se você gostou aqui do que nós tratamos, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos cruzeirenses que gostam de futebol. Olha que interessante essa relação, né? Cruzeiro Associação com Cruzeiro Empresa. E certamente, pessoal, nós teremos muitas tentativas de credores do Cruzeiro Associação tentando trazer a responsabilidade do Cruzeiro Empresa, da SAF. Isso certamente está sendo analisado pelo departamento jurídico do Ronaldo para formalizar a negociação, mas confesso para vocês que, tendo um amparo legal, lei especial tratando dessa matéria, ela deverá prevalecer sobre outras legislações, ou do contrário, não terá a lei a eficácia almejada. O sentido dela é de dar ao futebol uma nova cara empresarial e uma nova saúde financeira para os nossos clubes, associações, clubes de futebol. É isso aí. Obrigado pela atenção de todos, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!